Muito boa tarde, Bela Manaus. Estamos aqui ao vivo em mais um episódio 121 do Amazonas Atual, melhor e maior site de notícias da região norte. E hoje, com o episódio 121, gente, é um tema super interessante que eu vou falar sobre empreendedorismo na odontologia. A arquitetura do sorriso que une saúde, tecnologia e gestão. Vocês já imaginaram
A gente muitas vezes olha para uma clínica e acha que é muito simples, muito comum, mas tem os pormenores. Pior do que isso, e mais importante e relevante, é que muitas vezes os profissionais estão ali, mas não têm a capacitação, tampouco a qualificação para poder atender e viabilizar tudo que o cliente ou o paciente precisa. Nesse sentido, antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero convidar você para tomar a melhor água do Amazonas, que é a Água Toia, que efetivamente mata a ceia, e você encontra aí nos melhores restaurantes, supermercados. E por que ela é melhor? Porque ela tem o maior pH da região norte e ela é produzida pelo grupo Toia Bebidas, tá bom? Vamos lá. O Brasil consolidou-se como uma potência no setor odontológico, com mais de 400 mil cirurgiões dentistas, registrados no início de 2024. O país detém uma das maiores concentrações de profissionais do mundo. No entanto, o verdadeiro salto do setor não reside apenas no volume, mas na qualidade e inovação dos serviços oferecidos, especialmente nas áreas que unem estética, reabilitação e tecnologia. Nos últimos anos, a estética dental deixou de ser um luxo e se tornou uma prioridade para o consumidor brasileiro. Relatórios indicam que a procura por procedimentos, como clareamentos e facetas, está em alta expressiva. Em 2024 e 2025, impulsionando o mercado de estética a um patamar de bilhões. Essa tendência é reflexo direto da valorização da imagem pessoal, amplificada pelas redes sociais, mas também da evolução tecnológica. Nesse cenário, a ortodontia moderna se destaca com o crescimento exponencial dos alinhamentos transparentes. A preferência do público por tratamentos discretos, mais rápidos e confortáveis movimenta o mercado. Pesquisa mostra que mais de 68% dos consumidores do Sudeste, por exemplo, demonstram preferência por alinhadores produzidos nacionalmente, desde que utilizem tecnologia e materiais de ponta, reforçando a credibilidade da indústria brasileira no setor de saúde digital. A região norte tem apresentado um cenário de crescimento e investimento. O Amazonas é um ponto de atenção, sendo o segundo estado com o maior número de dentistas no norte do Brasil. O programa Brasil Sorridente repassou, em maio de 2024, 3,27 milhões para o Amazonas, um aumento de 79% em relação a 2022, fortalecendo a atenção primária e os centros de especialidades odontológicas CELS. Essa injeção de recursos do setor público de prevenção abre um leque de oportunidades para o setor privado, que pode focar cada vez mais em procedimentos especializados como a reabilitação e a estética avançada. O empreendedorismo da odontologia do futuro é aquele que abraça a inovação tecnológica, entende as demandas regionais e, acima de tudo, investe em um protocolo que prioriza a saúde integral e a qualidade inegociável de materiais e equipe. É assim que se desenha não apenas um sorriso, mas um negócio de sucesso. Para falar sobre esse e de outros assuntos, eu tenho o prazer de hoje, nessa tarde, ter duas convidadas muito especiais, que são a doutora Geni Costa e a doutora Rízia Cruz. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar, vamos falar de sorriso, vamos falar de gestão, vamos falar de procedimento, vamos conversar um pouco. E eu estou falando aqui com duas feras que estão à frente da melhor e maior clínica odontológica da região norte, que é o design de sorriso. E para a gente continuar esse bate-papo, ou melhor, dar início, a doutora Geni Costa é uma profissional visionária e altamente conceituada, com 18 anos de carreira, dedicados à ortodontia, reabilitação oral completa e estética dentária. Ela é natural de Humaitá, no Amazonas. Estabeleceu sua excelência clínica em uma ponte aérea constante entre Manaus e o Rio de Janeiro. E mais do que isso, os seus cursos de especialização feitos por todo o Brasil e também no exterior. CEO da Clínica Design de Sorriso, doutora Geni, une a gestão estratégica à prática, clínica de ponta. Sua expertise abrange reabilitação oral completa, restauração da função e estética de forma integral, ortodontia moderna e foca em tratamentos alinhadores, como os alinhadores transparentes, proporcionando resultados discretos e eficazes, estética avançada, aplicação de facetas para harmonização e aperfeiçoamento do sorriso. Tenho certeza que você está pensando aí do outro lado. E aí? O que isso vai interferir no meu dia a dia? Imagine você que um bom sorriso abre portas, que um bom sorriso te posiciona de maneira diferente e você passa serviço com um profissional diferenciado. Na outra ponta, eu tenho aqui a doutora Rízia Suzane Barreto Cruz, que ela tem consigo a arte da reabilitação oral com ciência e sensibilidade. Doutora Rízia é uma profissional dedicada e reconhecida pela excelência em implantodontia, prótese sobre implante e reabilitação oral avançada. Aos 33 anos,
construir uma carreira sólida, pautada na precisão técnica, empatia e no compromisso em desenvolver aos pacientes função, conforto e beleza natural ao sorriso. Natural do Amazonas, também atua entre Rio de Janeiro e Manaus e integra a equipe da Clínica Design do Sorriso. Ou seja, as duas estão aí à frente de um negócio que não é só o negócio, mas que ele traz estética, reabilitação e, sobretudo, a conformidade de um bom sorriso. Doutoras, vamos começar a bater esse bate-papo. Doutora Geni, 18 anos de carreira, formação técnica, como que a senhora consolidou a sua formação e quais foram os principais cursos e onde a senhora se qualificou para poder chegar até aqui hoje e ter toda essa vasta experiência? Então, eu me formei muito jovem, né, ali com uns 22 anos de idade, e aí eu comecei, após a formação, trabalhei no interior do Amazonas, fiquei um ano ali na prefeitura para pegar a parte prática, né, porque quando a gente forma, a gente não tem essa mão, a gente precisa fazer uma carreira, né? Uhum. Após um ano nesse interior, eu construí meu primeiro consultório, ali com meus 23 anos. E aí eu fui galgando, investindo, viajando para São Paulo, fazendo minha pós-graduação, e até hoje não paro, né? É direto fazendo os cursos, me atualizando. Me aprofundei bastante quando lançou essa odontologia digital, que são os alinhadores, como você falou. Comprei o Aitero, trouxe para a gente essa tecnologia, tanto para a Rízia como o implante guiado, e a gente fez essa conexão, né, Rízia, de reabilitar o paciente. Então, hoje essa tecnologia é uma tecnologia de ponta. sim, de ponta. É o que tem hoje melhor no mercado é a tecnologia digital. Ela é mais precisa, ela é mais confortável e ela é mais segura. Mais rápida, mais segura. Então, Tá. Doutora Rízia, eu sei que uma das suas especialidades é a parte de implantes. Quais são os principais cuidados que um paciente ele precisa ter para que ele faça uma escolha correta do profissional e da clínica correta? E qual o melhor procedimento? Como que ele tem? Quais são os principais pilares para que ele possa ter êxito no seu implante? Inicialmente, né, o paciente ele vai procurar um profissional, né, que ele se identifica, que se conecta, e de acordo com essa conexão... Deixa eu mudar um pouquinho para cá. De Pronto. acordo com essa conexão que você tem ali com o seu profissional, vai ser feita uma boa anamnese, você não pode esconder nada do profissional, né? Até porque é fundamental, nós vamos solicitar exames específicos. Então, tem todo um cuidado antes, durante, no transoperatório e no pós-operatório também, que é essencial, né? E além do procedimento em si, que é atrelado a técnicas, materiais, também tem a manutenção desse implante, porque não adianta somente fazer a reabilitação, fazer o implante se não manter. Porque, Perfeito. de acordo com literatura, né, vai variar, mas em média 10 anos. Né? Então, após isso, até antes disso, a gente não consegue assegurar que o paciente vai manter os 10 anos. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado recorrente de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, 4 em 4 meses, e adaptado para cada paciente. Então, é fundamental esse acompanhamento também no pós. Geralmente as pessoas têm medo, né, de sentar na cadeira do dentista. Exatamente. E eu sou um exemplo vivo disso, né, que eu morria de medo. E só tem uma pessoa que mexe na minha boca hoje. Gente, só para vocês saberem, eu passei 12 anos sem sentar na cadeira do dentista, que eu morria de medo, né? Trauma. E aí eu tive o prazer de conhecer a doutora Geni há alguns anos, e ela foi a pessoa que fez todo todo um cuidado para que eu pudesse Preparação, né? perder o medo, né? E pudesse passar por um tratamento onde ficasse com o meu sorriso de acordo com o que eu queria. Que a gente daqui a pouco já vai estar renovando isso, né? Tem que renovar esse negócio, né? Mas foi assim. E por que eu falo isso? Por causa do cuidado, por causa da sensibilidade e, sobretudo, por causa da confiança. Doutora, como que a senhora consegue, no seu dia a dia... eu sou um caso de um paciente, mas deve ter outros pacientes que têm trauma, têm medo, têm paura de sentar na cadeira. Quais são os principais cuidados para que ele possa sentar na cadeira de um profissional e ser atendido, no caso, na Clínica Design do Sorriso, sem medo e, sobretudo, sem sentir dor? Dor zero, gente. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. É importante, né, nós salientarmos que o paciente já chega com toda uma carga. Né? Então, assim, tem toda a atenção com ele de saber o que ele passou, quais foram os traumas, às vezes é da infância, né? Então, a gente precisa ouvir,
inicialmente. Aí, com isso, nós vamos criando esse laço de conexão, né? E até mesmo a gente chega a brincar com ele, olha, deixa para trás, Isso. vamos Esquece deixar esse vir trauma. essa página e vamos seguir daqui para frente, daqui para diante. Aí, com o passar do tempo também, ele vai tendo essa segurança, né? Devido a todo o histórico, né? Os também. cuidados que a gente tem e tá mostrando com ele. Então, essa confiança ela vai sendo construída. Exato. Porque nós entendemos que a confiança ela é uma construção. Não é de um dia para a noite que você vai simplesmente decidir fazer um implante comigo. Perfeito. Né? Então, é gradativo e nós temos essa paciência, Sim, né? essa paciência e a gente investe muito em tecnologia, como a Sim. gente falou. Então, E lá mostrar no- resultados lá no- reais. Lá no consultório a gente manda manipular o anestésico, a gente tem um aquecedor de anestesia, então são segredinhos que a gente faz. O paciente dorme. Agulha de bebê, então se esse paciente tem um trauma, a gente vai fazer a sedação. Então a gente precisa entender aquele paciente. Se a gente não vê esse lado do paciente, a gente não consegue evoluir, né? Então, às vezes é um tratamento que é para ser mais rápido, mas a gente precisa Estender um pouco estender mais. um pouco mais, exatamente. Eu É fico, adaptado para cada um. eu fico me perguntando que os números mostram que a gente tem mais de 400 mil dentistas no Brasil. Sim. Né? A região norte, as universidades todo dia formam gente, formam gente, formam Sim. gente, formam gente. Se nós olharmos para andarmos por Manaus, olharmos, tem uma quantidade enorme de clínicas odontológicas. Sim. Qual que é o diferencial da Design de Sorriso em todos os aspectos, desde estrutura, tecnologia e profissionais? Ali eu acho que a nossa equipe, a nossa humanização, né? Além de todo o tempo a gente estar investindo na carreira, porque não adianta você ter uma clínica bonita, não adianta você ter uma equipe qualificada, mas você precisa sentir a dor do outro, né? Então, o nosso diferencial mesmo é essa humanização, esse olhar diferente para o paciente. Não sair querendo fazer tudo de uma vez só. Geralmente a gente planeja e a gente não faz o que todo mundo faz. Então, todo mundo coloca faceta. Não, a gente observa aquele paciente, às vezes ele só precisa de um aparelho, um clareamento. Então, a gente sempre, eu e Rízia, seguramos uma na mão da outra e vamos fazer o que é melhor para aquele paciente, né? Isso gera uma confiança, o paciente acaba indicando a gente e a gente deu certo Ou dessa seja, forma. são soluções personalizadas. Exatamente. Não é um pacote pronto Não. que serve para todo mundo, Não. sentou, fez e pronto. Não. E até eu fico olhando assim que as pessoas entraram nessa onda de colocar facetas, né? Lentes e facetas. Faceta, protocolo também, aparelho em sem todo mundo, necessidade, sem né? necessidade. E acaba que muitas vezes eu até brinco, né? Que é o tal do sorriso Mentex, né? Isso. Que, Azulado. que foge um pouco do natural. Sim. Isso é o quê? Isso é falta de conhecimento ou às vezes é mais a percepção do paciente? Como que vocês tratam esse cuidado para ofertar uma solução que seja personalizada para cada paciente? Eu tenho observado muito, isso é bem colocado a sua opinião aí, que às vezes o paciente não precisa de faceta. Ele só precisa de um clareamento e um tratamento ortodôntico. Então, hoje no consultório, né, Riz, a gente está retirando algumas facetas inadequadas e a gente faz um planejamento ortodôntico e finaliza com clareamento. Existe pacientes que eles precisam de facetas, então a gente tem que ser ético, né, honesto com aquele paciente e a gente vai indicar quando necessário. Perfeito. E para aquele recém-formado que está começando, que às vezes ele vai na manada, né, faço faceta em 24 horas. Em 3 dias. Em 3 horas. Isso pra gente nunca foi nossa realidade e eu lembro bem, comentei com a Rízia, de um curso que eu fiz em São Paulo, de uma dentista de Santa Catarina, uma doutora bem conceituada, que ela falou, quando você quebra um braço, você pede pro ortopedista colocar imediatamente? Você vai fazer aquela cirurgia com cirurgião clínico? Não, você vai procurar um especialista e você vai querer o quê? O melhor material para o seu braço. E aí, o que eu observo hoje? Que às vezes a pessoa quer só fazer, e aí não pensa no cliente no futuro, né? Perfeito. Se é um cliente jovem, se é um paciente jovem, aquele paciente, ele vai ter condições de manter aquelas facetas? Ele tem indicação, depois, né? Então, a gente vê hoje, infelizmente, esse cenário no mercado e a gente direciona os colegas e treina a nossa equipe para a gente fazer o que é certo e o que é ético. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, para mim falar com os internautas, os telespectadores e também os ouvintes do Spotify. A pergunta é o seguinte: como que vocês tratam a questão dos produtos a serem utilizados, né? Sim. Material,
matéria-prima, tecnologia, os equipamentos. Como que vocês tratam isso? Como que vocês escolhem os melhores fornecedores? Daqui a pouco vocês respondem. E com você aqui do outro lado, aproveitando, olha só, gente, eu até esqueci de virar a nossa ampulheta do tempo, porque a gente começou a conversar aqui. Mas antes da gente continuar, é importante falar com vocês o seguinte. Já pensou em tecnologia? A melhor tecnologia é uma empresa que carrega consigo o jargão entender para atender. Do que eu estou falando? Da Omni Tecnologia. A Omni, ela gera soluções tecnológicas. Olha só, quer saber mais? Acesse aí agora www.omnionline.com.br ou dá uma passadinha ali na Salvador, do lado do Soberane, no 456, você vai ter acesso a uma loja super agradável, estacionamento próprio, e a Omni tem o melhor em tecnologia para te ofertar. Imagina o seguinte, lá você vai encontrar sistema de CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no breaks, controle de acesso e muito mais. E tudo isso linkado à nova tecnologia e inteligência artificial. Ou seja, é solução na veia, o melhor lugar, melhor controle. E um detalhe, são empresas e parceiros de ponta da Omni Tecnologia. Então não deixe de passar agora lá, Rua Salvador, 456, no Adrianópolis. E se você tiver em dúvida, acesse lá www.omnitecnologia.com.br. Gente, eu estou falando aqui de tecnologia e agora eu vou chamar você e vou te convidar para o nosso Minuto Empreendedor, que é o oferecimento exclusivo de Omni Tecnologia. E nesse Minuto Empreendedor, eu quero falar com vocês sobre um tema super importante que vem fazendo parte do dia a dia das empresas, que é sobre a cultura organizacional. Essa cultura tem que ser uma cultura de colaboração, onde a cultura, se você tem uma cultura fraca, você tem baixo engajamento, você tem alta rotatividade, você tem dificuldade de atração de talentos e a sua lucratividade é muito baixa. Agora, quando você tem uma cultura forte, o que você vai ter em contrapartida? Você vai ter rituais de cultura, você vai ter feedback, você vai ter exemplo e mais do que isso, você vai ser reconhecido como uma empresa que todas as pessoas querem trabalhar. Então, se você quer ter uma organização forte, voltada para a cooperação e bons profissionais, implante lá um código de cultura e essa cultura voltada para as pessoas, negócios e, sobretudo, para os valores essenciais da organização. Volto aqui agora e aí sim, continuo aqui com as minhas convidadas, doutora Gini Costa e doutora Risa, e eu deixei uma perguntinha no ar para elas sobre como que elas escolhem os melhores parceiros comerciais, os melhores fornecedores e sobre esses produtos, como que é o padrão de qualidade que elas implementam para utilizar nos protocolos do dia a dia. Então, desde o começo do primeiro consultório na Design, né? Quando eu era só CPF, não era CNPJ, eu sempre quis o melhor. Então, assim, quando eu comecei lá no meu interior, lá em Nova Aripuanã, eu sempre quis as melhores resinas. E hoje eu já vou fazer 40 anos de idade, eu comecei com meus 22, 23 anos aí, e hoje eu olho como é bom a gente escolher bons materiais. Eu tenho um paciente voltando depois de 10 anos de resina. Por quê? Porque eu escolhi um material bom. Perfeito. Então, eu gosto de resina alemã, gosto de resina japonesa Tokuyama, adesivo tem que ser o melhor. Não adianta você ir para São Paulo, viajar para fora do Brasil, fazer um curso e você não ter qualidade. Então, a nossa prioridade hoje na Design, eu sempre bato ali o martelo, é qualidade. Então, quando eu vou escolher uma resina, tem que ser a melhor. O foto, que é a luzinha que endurece a resina, tem que ser o valo, tem que ser o melhor. Então, eu sempre tive esse bom gosto. E não é porque eu quero fazer... A gente quer oferecer o melhor, né? Eu quero qualidade. Então, ou seja, tem um selo de qualidade, selo de qualidade. Que mesmo que não seja muitas vezes exposto, né? Explícito, ele está implícito Exato. em cada procedimento, e em cada protocolo, em cada produto que vocês utilizam. Exatamente. Até porque hoje o paciente também não é mais leigo. Né? Hoje ele já vem Legal. conosco falando o que ele quer, Exato. o que ele pretende. Às vezes ele conhece já a olha, marca. tem um implante assim, eu quero que seja dessa marca, olha. E exatamente, Isso é muito essa legal. troca, né? Que, não, exatamente, nós trabalhamos com isso, ou então eu tenho um outro melhor. Então tem todo... O paciente não é mais leigo. Hoje ele sabe o que ele quer. Doutora, me diz uma coisa. Tem muito caso de... Obviamente que a gente não vai entrar na questão ética, então pouco citar nomes, mas tem muito casos que vocês assumem que por algum motivo teve alguma tratativa equivocada, algum protocolo mal feito no passado e que hoje vocês entram ali para resolver o problema do paciente? Exatamente, Muito, né? muitos. Hoje eu acho que 50% dos nossos novos casos são retrabalhos, né? 50% são aqueles pacientes que já estão com a gente desde o começo.
Então, o que, que eu observo? Às vezes o colega é até um colega legal, é um colega que ele teve uma boa intenção, só que ele não teve um direcionamento. Ele escolheu o material errado, a técnica errada, né? Então, a gente não está aqui para julgar, a gente dá até essa direção para o colega. E aí, a gente observa que essas falhas técnicas e de escolha de material, assim, influenciam muito. Então, e às vezes é aquele dentista, te interrompendo, que ele quer fazer tudo. Né? Ele não teve direção e não é bom em nada. Porque você vai direcionando o seu foco para várias áreas e você não fica bom ali em algo específico. Perfeito. Então lá a gente sempre procura fazer essa divisão por isso de que nós carreira, né? Com uma equipe interdisciplinar. Multidisciplinar. Porque aí cada um fica na sua área, né? Ou seja, ele é específico, ele é capacitado, né? Ele tem ali toda a habilidade técnica, todas as soft skills e as hard skills para que ele possa atuar especificamente, né? Exato. E nós conversamos, né? Olha, tem esse caso, o que nós podemos fazer para melhorar toda a região, não só porque nós não tratamos somente de boca, nós tratamos também do organismo como um todo. Então, nós temos também parcerias com o psicólogo, com médicos, com gastro, né? Então, nós estamos tratando do ser humano, não simplesmente de boca. Gente, a gente está falando aqui sobre, não é só sobre sorriso, não é só sobre tratamento. A gente está falando aqui de você entender as demandas do paciente, você adequar a sua necessidade, de você estar num ambiente onde você preze pela qualidade do produto, qualidade do profissional, qualidade do serviço a ser prestado e a preocupação em entregar o melhor para o paciente. Eu tenho certeza que você está curioso em saber onde quer, saber o que é. Vou pedir para as meninas colocarem na tela e passar para a gente aí, né, seja o Instagram, telefone, QR Code, o que quer que seja, para que as pessoas interessadas possam dar uma passadinha lá no Design do Sorriso e conhecer, né, sem compromisso. Marca um momento, marca um horário, vai lá, dá uma passadinha, conhece, faz uma avaliação e vê efetivamente o que você pode usufruir. Doutora, sua clínica se destaca por unir a reabilitação oral completa, a ortodontia moderna, com alinhadores transparentes e a estética avançada, que são as facetas. Como a inovação tecnológica e de procedimentos se tornou um pilar fundamental para o crescimento da Design do Sorriso? Então, essa facilidade de ter um Aitero, eu estou no Rio de Janeiro. Minha paciente veio de Brasília. Eu faço o escaneamento dessa paciente, como se fosse aquele antigo molde, mas é uma maquininha já escaneando, e eu envio para o laboratório que era de São Paulo e hoje ele mora aqui no Rio. Nós temos um grande laboratório, descobrimos no Rio, não, em Manaus, desculpa. Descobrimos ele aqui, é um ceramista já bastante conceituado, então eu tenho essa facilidade de apertar um botão e o que eu escaneei na sua boca lá no Rio, ela já está aqui em Manaus. E vice-versa. Estou aqui em Manaus, vou atender uma paciente que vai para o Rio. Ou mora em Brasília, São Paulo. Vou fazer o escaneamento, aperto o botão e já envio. Então, assim, é fantástico, né? E você consegue dar o diagnóstico para o paciente. Uma coisa é eu falar para você, olha, Marcelo, você precisa disso. Quando eu te conheci, você precisa fazer isso. Mas se você olhar com o sistema do escaneamento, é fantástico. Você observa, você consegue... Você viaja naquilo que vai acontecer, você já fica pensando no futuro, você olha o presente já pensando no futuro e você já sabe como é que vai ficar a sua estética, né, a questão do seu sorriso. Porque muito ele legal. Mostra, né, todo o passo a passo, por exemplo, do Invisalign. Sim. Mostra como que é o seu quadro inicial, toda a transformação e como vai chegar até o final. Então, você consegue ter uma previsibilidade. Isso que é fantástico. E o Invisalign hoje a gente sabe que é a melhor marca, a gente só trabalha com a Invisalign. Existem outros alinhadores no mercado, mas o Invisalign é o número 1. Tá, deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa conversa, que vocês falam, olha só, são 18 anos de experiência, mais de 18 anos de experiência, tem a doutora Rízia que também já tem vasta experiência, vocês estão atuando no eixo Manaus, Rio de Janeiro, e se deparam com alguns casos que não tiveram tanto êxito, que vocês precisam, entre aspas, corrigir e atuar. Aquele profissional que está começando, muitas vezes ele só teve lá o embasamento da universidade, ele só teve o conhecimento que foi dado da universidade e ele sai dali muitas vezes perdido, muitas vezes querendo algo, querendo empreender, querendo montar o consultório. Como que vocês, enquanto profissional, podem ajudá-lo a ter um norte, a ter um direcionamento? Então, hoje, esse ano, nós iniciamos, vamos anunciar aqui no teu programa, uma mentoria na Design de Sorriso. Perfeito. Hoje eu me sinto preparada, né? Porque eu tenho experiência para isso, Rízia também, e temos essa equipe multidisciplinar.
Então, hoje nós iniciamos uma mentoria para esse colega que não se sente seguro, para esse colega que não tem direção, eu falo. Às vezes ele vai fazer tudo, não sabe treinar uma equipe, ele não tem outro colega para dividir o fardo, porque não é fácil. Odontologia, para quem acha que é fácil, não é. Você carrega ali trabalhos, responsabilidades, né? Custo altíssimo para quem quer ter uma odontologia. Administrar uma clínica, administrar né? uma Estamos clínica. preparados para isso. Não estamos. Quando nós saímos da faculdade, a gente só sabe fazer dente. Então, Engraçado. a gente só consegue olhar dente. A gente senta com o paciente e só pensa em boca. E com essa jornada, a gente começou a ver a quantidade de retrabalho. Eu falei para Rízia, vamos fazer uma mentoria? E já fizemos uma mentorada, no qual ela melhorou muito a qualificação dela, né? Ela saiu passando por todas as áreas, e vou depois compartilhar o depoimento no nosso Instagram sobre essa colega. E vai de ponta a ponta, desde Vai a de questão ponta a ponta. administrativa, a questão técnica. Sim, então a gente viu essa dor, não adianta ficar julgando, né? Eu não gosto de julgar ninguém. Procurar ajudar, A gente né? procura ajudar o colega. Então, ele tem a parte de gestão, que é a parte financeira do consultório, ele vai ter acesso. Ele vai ter ali a parte de profilaxia da forma correta, com um especialista naquela área. Ele vem para a parte restaurativa, ele vem para a parte ortodôntica, ele vem com a doutora Rise comigo na reabilitação, e ele vai ser direcionado para ele cometer o mínimo de erro possível, né? Que ninguém quer cometer erro, ninguém quer fazer uma iatrogenia no paciente. A gente vai direcionar a carreira dele. Perfeito. Tá? Muito interessante. Gente, olha só, eu quero aproveitar nesse momento para convidar essas duas feras da odontologia para tomar uma água aqui. Quero falar com você sobre o nosso momento NRF. NRF está se aproximando, vai ser a maior feira de varejo de janeiro de 2026. Vamos estar em Nova York. A nossa delegação IBVV e FGV. E nesse momento NRF, quero convidar você a falar o seguinte: nós tivemos a presença, assim, tete a tete, frente a frente, com uma fera, Magic Johnson, conversando lá e falando, e ele deixou assim um ensinamento muito interessante. Frase dele: para mim, se estou preparado, se fiz tudo que deveria fazer, sinto que vou vencer. E eu só contrato pessoas assim. O mesmo tipo de mentalidade, dedicação, disciplina e o mesmo tipo de foco. Isso é o que eu quero. Quero comigo pessoas que se mantenham ao meu lado e que tenham a mesma mentalidade. E olha só, gente, isso aí acontece assim, frente a frente, estava alguns metros do Magic Johnson, e ele dando esse conhecimento e trazendo para a gente todo esse cabedal de experiência. Isso acontece somente na NRF, que acontece em Nova York, em janeiro de 2026. Você pode fazer parte da nossa delegação apontando seu celular para o QR Code que aparece na tela e vai estar conosco na nossa delegação IBVV e FGV em Nova York. São 5 dias onde nós participamos primeiro da NRF, da feira, e depois vamos às visitas técnicas. São 200 visitas aproximadamente. A gente vai ter acesso ao varejo comum, ao varejo alimentar e ao varejo fármaco. Ou seja, é uma experiência que você não pode deixar de participar. Ou entre em contato pelo telefone 98425-2384, que nós vamos encaminhar você para todos os trâmites finais com o pessoal da FGV de São Paulo, tá bom? Vindo para cá, continuando o nosso bate-papo, eu também quero aproveitar para falar com você sobre o nosso parceiro muito legal. Está pensando em fazer brinde? Você quer fazer uma caneta, quer fazer uma caneca, quer fazer um kit churrasco, você quer presentear o seu paciente, quer presentear o seu cliente? Que tal você acessar agora www.edebrindes.com.br. Edebrindes, que é a maior empresa de brindes da região norte, são mais de 4.000 itens, e olha que legal, eles têm alguns itens que são sustentáveis. E você vai falar com o meu amigo Oséias, que dá um atendimento preferencial. Acesse agora www.edebrindes.com.br e tenha acesso aos melhores brindes da região norte. Aproveitando, quero falar com você também sobre a nossa dica de filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Mãos Talentosas é um filme biográfico de 2009, estrelado por Cuba Gooding, que narra a história real e inspiradora do Dr. Ben Carson, um dos mais renomados neurocirurgiões pediátricos do mundo. A narrativa é uma jornada de superação que demonstra como a dedicação, a fé e o apoio familiar foram cruciais para transformar um jovem com dificuldades em um pioneiro da medicina. A mensagem principal do filme é que o talento natural, as mãos talentosas, deve ser complementado por trabalho duro, fé e a convicção de que a origem de alguém não define seu destino. É uma poderosa história sobre o poder da educação, da persistência e do apoio familiar. Então, uma dica para você, é um filme bem bacana, Mãos Talentosas, e você tem acesso aí no Netflix, tá bom?
voltando para cá, eu estou aqui com a doutora Geni Costa, com a doutora Rízia, e a gente está conversando aqui, e a doutora Rízia, ela está falando aqui da sua especialidade, que são os implantes. E esse negócio de implante, existem muitas marcas, as pessoas muitas vezes são pescadas no dia a dia a fazer o implante. Doutora, qual que é a principal, doutora Rízia Cruz, qual que é a principal ponto de tomada de decisão para que a senhora recomende a um paciente que é necessário efetivamente que ele faça o implante e que ele tenha segurança desse implante? Bem, primeiramente, né? O paciente já nos procura pela ausência dentária, né? Eu preciso recolocar meu implante, meu dente, eu não consigo sorrir. Então, assim, primeiramente a gente busca fazer uma tomografia computadorizada, né? Que é um exame específico onde a gente consegue fazer todas as medições do implante para saber o que eu preciso recuperar ali na região, o que eu tenho para trabalhar, dar uma precisão para ele de quanto tempo nós vamos ficar fazendo aquele tratamento, até porque o nosso intuito não é que o paciente fique muito tempo ali com aquele tratamento, e sim seja algo assertivo, né? E mediante a isso aí nós selecionamos o implante ideal, né? Quer seja de titânio, quer seja de zircônia, qual o melhor para ele, para aquela região específica. Né, se eu preciso de um enxerto ósseo, porque tem casos que é só mesmo a instalação do implante. Tem casos não, que a grande maioria dos casos é instalação do implante já com enxerto ósseo. E o legal também às vezes o paciente, quebrei um dente, eu quero tirar o dente depois de tanto tempo, eu vou fazer o implante. O ideal seria tirar e já colocar logo o implante, porque aí preserva toda a estrutura, e quanto mais tempo você passa sem o dente, ali aquela região que não tem o dente na região, ele vai absorvendo o osso, né, e vai perdendo. Então, assim, se torna até mais oneroso e mais tempo ainda tratando. E essa decisão de vocês de atuarem com a Design de Sorriso, tanto em Manaus quanto no Amazonas, é porque tem uma demanda reprimida por esse tipo de atendimento. Sim. O que o paciente vai encontrar de diferencial, tanto no atendimento em Manaus ou no Rio de Janeiro, na clínica Design de Sorriso? Então, no Rio, graças a Deus, já está sendo um sucesso, né? Eu falo para a Rízia que eu jamais imaginaria chegar no Rio e já ter paciente. E Deus me abençoou. Já cheguei já com paciente aguardando. Meu esposo é da Marinha, comandante. E aí acaba que eu já atendi os amigos dele aqui, já tinha um nome. Como eu sempre falo, a gente precisa fazer o que é certo. E aí acabei chegando no Rio e fui abraçada, né, pelos cariocas. Quando faz o certo, né, a indicação vem por consequência. Vem. E aí fui atendendo alguns pacientes, amiguinhos da minha filha, família dos amiguinhos da minha filha, e eu fui ficando conhecida. E lá hoje, no Rio de Janeiro, a gente não investe ainda em marketing, é só boca a boca. E é uma cidade grande, eu observei, né, Rízia, que o povo lá, eles estão voltados muito para a harmonização. Então, como não é o nosso foco, a gente está no mercado no Oceano Azul ali, né, que fala. Uhum. Então, a gente faz a parte da reabilitação, então foi fácil entrar no mercado lá. Porque eu percebi, assim, que está todo mundo no botox, na harmonização, e que não é o nosso foco. O nosso objetivo é reabilitação e saúde em crianças, prevenção, tratamento ortodôntico. Então, eu atrelo a nossa qualificação, né, ao investimento que a gente fez lá com tecnologia. Eu pesquisei todo o mercado, fui em vários consultórios observar, né, como que era o trabalho, como funcionava. Escolhi uma região próximo à minha residência ali e, graças a Deus, está dando super certo. Já estamos ampliando. Ótimo. Gente, vou pedir mais 2 minutinhos para as minhas convidadas. Quero falar com você sobre o FrontSys, que é o melhor sistema de gestão. O FrontSys, ele tem um módulo órgão que você consegue fazer gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque e fazer toda a leitura ali de um DRE bem estruturado para que você possa ter alcance das suas mãos no celular a tomada de decisão. Ou seja, você tem dados ali através do FrontSys que você consegue gerenciar o seu negócio e, consequentemente, você consegue ter a melhor tomada de decisão. Então, agenda agora mesmo uma visita do um dos nossos representantes pelo 98590-4300 e você vai ter o melhor sistema na palma da sua mão. FrontSys, o melhor sistema na região norte, hoje aqui conosco. E um detalhe importante, tem uma promoção bem legal aqui da FrontSys, que nesse primeiro mês você não paga a implantação e você só vai pagar os custos da mensalidade, ou seja, só o custo mensal depois de 30 dias do sistema implementado. Então, FrontSys, através do 98590-4300, e você
vai ter acesso aí a um dos profissionais que vai lhe visitar lá. Eu estou falando aqui com a doutora Geni Costa e a doutora Risa, que elas estão aqui falando sobre a importância do sorriso, né? Como que esse sorriso faz a diferença da vida das pessoas, mas, sobretudo, o cuidado de você ter um tratamento adequado com bons profissionais. Nesse sentido, eu tenho uma curiosidade, mais uma das minhas diversas curiosidades que a gente falou aqui dessa tarde. Quando a gente fala desses alinhadores transparentes, a senhora já citou aqui uma marca, inclusive, mas qual que é o principal cuidado que o paciente precisa ter na hora de decidir? Como que ele faz para decidir entre a marca A ou B, entre o profissional A ou B, entre o consultório A ou B? Como que deve ser a sua tomada de decisão? Pautada em quê? Ele precisa analisar os resultados, né? Porque sem resultado a gente não tem carreira. Os resultados, os antes e depois, a indicação de outro paciente, geralmente a indicação. A marca, como eu te falei, a Invisalign, ela é a primeira empresa. Marca de ponta. Marca de ponta. Não, Padrão assim, ouro, né? o padrão é ouro. Você vai fazer um curso no Rio, que a gente vive em congresso, eu e a doutora Laís lá. Todo tempo eles estão inovando. Então, o que a gente aprendeu hoje, daqui a 6 meses já tem outra tecnologia. Então, a gente vê que não tem como outras empresas competirem. Entendi. A qualidade da placa do Invisalign não existe. É surreal o quanto que eles investem. E eu acabei de vir de um outro curso que eu fui convidada com uma marca concorrente. Não se compare o resultado. Então, assim, eu tenho certeza que é a melhor marca. Porque eu não uso no paciente particular, eu faço algumas cobaias com amigos, né? Vou tentar, quando eu vou pensar em mudar, e eu já fiz essa experiência, eu não gostei. Por isso que eu só indico para o meu paciente o que eu usaria, né? Então, essa, para mim, não tem como... E o legal para facilidade, assim, é porque, por exemplo, em relação aos alinhadores e o aparelho fixo, para o paciente se higienizar, mastigar, ele consegue remover, passar um fio dental. Então, assim, isso daí influencia muito pela escolha do aparelho removível. Sim. Um ponto importante é que alguns pacientes eles querem privacidade, né? Ele quer estar no momento especial, né? Ele não quer que tenha mais pessoas, até pelo horário, até pela disponibilidade. Como que vocês tratam isso, a questão primeiro de ter um certo cuidado no sentido de preservar esse paciente, né? Ele quer estar ali, não quer aparecer, não quer que ninguém saiba que ele esteja ali. E como que ele faz para ele ter esse momento específico com atendimento único e personalizado? Existe essa possibilidade? Existe esse paciente sim no nosso consultório. Existe paciente que, para a gente falar de boca, é uma coisa muito comum, né? Abrir a boca para o dentista é comum, mas existem pessoas que não querem nem a secretária dentro. Então, a gente vai com confiança, não quer que divulgue foto, a gente respeita o paciente, apesar da era digital tá aí, todo mundo faz o antes e depois, mas existe paciente que a gente respeita, a gente entende que o paciente é discreto, que ele quer um tratamento ali diferencial, ele não quer se expor e a gente respeita tem um horário isso personalizado também, isso, né? às vezes a gente abre a nossa agenda especificamente para aquele paciente, passa o dia todo com ele. Sim. É muito comum quem faz reabilitação, né, que vai fazer todos os dentes, e a gente organiza a agenda para atender aquele paciente específico. Quais são os principais tratamentos e procedimentos e protocolos que hoje o paciente encontra na Design? Principalmente a prevenção. Enquanto todo mundo quer colocar faceta, fazer... Nós procuramos a manutenção. Nós procuramos a prevenção. Então, hoje a gente faz muita prevenção, a gente mantém o que a gente já fez, mantém os dentes saudáveis, né, os dentes íntegros, e temos hoje o nosso maior trabalho mesmo é a reabilitação. Então, a gente fica entre a prevenção, né, ortopédica, ortodôntica, e a reabilitação. Mas a gente procura manter e direcionar esse paciente para acompanhar a cada 6 meses. Público de qualquer idade? Qualquer idade, principalmente criança. Porque a criança, às Isso vezes... é importante a gente muito ressaltar. Muito importante. A criança, às vezes, o adulto ele tem um problema que ele reabilitou porque... Poderia ter resolvido na infância. Resolveria na infância. Mordida aberta, mordida cruzada. Então, ele é aquele adulto que quebrou todos os dentes, que fraturou, porque ele não cuidou na infância. Então, hoje a gente faz muito esse tratamento preventivo. E quando nós pegamos, assim, por exemplo, um pai e uma mãe que já tem um certo Histórico. problema, nós já procuramos ver os filhos. Para vir fazer uma consulta, para ver o que a gente já pode entrar. E a doutora Geni já entra muito em questão de aparelho ortopédico. Isso. Né, para evitar o problema lá na frente. Enquanto a gente reabilita nós duas, a gente já olha. E o filho, e o neto? Sim. E esse problema que você está tendo, e esse investimento que você está fazendo, a gente vai
paralisar ali naquela criança, né? A gente Perfeito. não precisa, a criança não precisa passar o que o pai passou, tá? Não tem que percorrer esse Toda essa percalço trajetória. todo, toda essa Exato, trajetória. Exato. Legal. Gente, agora eu quero convidá-las para vocês tomarem mais um golinho dessa água. E, enquanto isso, quero falar com você sobre a nossa Academia de Líderes, que é a maior e melhor academia de líderes que existe. Você acessa agora o www.ibvv.com.br e você vai estar conosco em 5 módulos super legais. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós falamos sobre as ferramentas de gestão para que você possa ganhar tempo e produtividade. No terceiro módulo, a gente fala um pouco sobre marketing pessoal e a ética profissional. No quarto módulo, a gente fala sobre cultura organizacional e modelos de negócio. E no quinto módulo, a gente fala sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Tudo isso através do www.ibvv.com.br. E agora eu volto aqui para finalizar com as minhas duas convidadas, o nosso vai e vem, e são perguntas de respostas únicas e rápidas. Vou fazer uma para cada qual, para a gente ir alternando. Doutora Geni, o que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Doutora Rízia. Os dois juntos, né? Produto perfeito e execução. Mas tem que escolher um. Doutora Rízia, na sua concepção, no seu dia a dia, o que é odontologia na sua vida? A odontologia é o se importar, né, com o outro. Não é simplesmente o que nós falamos aqui, só a boca. É o ser humano completo, né, onde nós procuramos alinhar as expectativas, realidades e procurar resolver, né, o problema que o paciente nos trouxe da melhor forma. Doutora Geni, qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Trabalhar e treinar pessoas. Sua maior, Levar, né? sua maior alegria, doutora Rízia? É ver a satisfação, né, a alegria, o sorriso no rosto. Qual o diferencial? Uma de cada. Diferencial da doutora Gini e diferencial da doutora Rízia. Eu acho que a gente se completa, Completa, né? À medida que ela é agitada, eu também sou, mas tem um equilíbrio entre Exato. nós. Bacana. A gente se completa. É isso aí. E agora, essa é individual. Quem é a doutora Gini Costa? Sou uma pessoa determinada, né? Muito focada. Quando eu quero uma coisa, ninguém tira da minha cabeça. Isso a minha mãe já fala. E sou muito focada. Gosto de fazer a profissão que eu escolhi, que é odontologia. Sou muito realizada, muito grata à odontologia por me proporcionar momentos bons, né? Com os meus pacientes, com a minha família. E é isso. E quero ajudar pessoas a evoluir como eu evoluí. Quem é a doutora Rízia Cruz? É uma pergunta complexa, né? Mas eu sou uma pessoa também realizada, né? Na minha profissão, eu digo que a odontologia me escolheu. Então, assim, eu estou fazendo jus a essa escolha, né? E a minha maior felicidade, assim, é ver realmente o sorriso no rosto. Às vezes, muitas das vezes, o paciente chega, essa semana mesmo, né? O paciente chega, chora e conta suas tristezas. E aí, nós procuramos resolver até a vida da pessoa, para a gente ter uma ideia. Perfeito. Então, Gente, só posso dizer, uau, que programa legal, que bate-papo interessante com essas duas feras da odontologia, doutora Geni Costa e doutora Rízia Cruz. E eu gostaria que vocês se despedissem dos nossos internautas, telespectadores e também dos ouvintes do Spotify. Boa tarde, até logo. Gente, muito obrigada Muito pela obrigada. participação e até uma próxima. Até logo, não, até breve, né? Cada qual lá dando uma passadinha lá no Aguardamos Design do vocês Sorriso, lá no conhecendo nosso os serviços consultório. e Exatamente. usufruindo dessas duas Vou mãos aí, deixar né? aí o contato, né? Sim. Você entra em contato com a Leila. Serão lá muito no bem-vindos. consultório. Tá bom? É isso. Legal, gente. Quero agradecer você que esteve do outro lado, que esteve conosco aqui nessa tarde maravilhosa, nesse programa super legal, onde nós conversamos sobre odontologia, nós conversamos aqui do assunto que faz parte do nosso dia a dia, empreendedorismo na odontologia, a arquitetura do sorriso que une saúde, tecnologia e gestão. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira comigo, Marcelo Salum, e mais um Virando o Jogo.